Série Gold. O Vasco tem tomado gol e esse é o 7º jogo à frente, repito, e também pela 7ª vez consecutiva no Brasileirão, o Vasco toma gol. O que mais está te incomodando com essas vitórias escapando, quase no fim ou em grande parte do segundo tempo? O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário, e sim por falhas nossas. Essas falhas têm que acabar, tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui, a equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas, que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Renato, boa noite, uma satisfação falar com você, MacGyver da Rádio Mais Macapá. Bem simples, Renato, aonde foi que a tua equipe deixou de vencer a partida contra o Remo? Nós tivemos bem no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol. Segundo tempo a gente fez um gol, uma jogada trabalhada. Tivemos 1 ou 2 oportunidades claríssimas de gol. É ali que nós pecamos. Infelizmente a gente não fez. O adversário cresceu e infelizmente uma bola parada, eles empataram o jogo. Não é que a gente tenha cedido espaços ao Remo. O Remo foi por tudo ou nada. E a gente estava bem no jogo. Tanto é que, em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás. Tanto é que nós terminamos o jogo com 4 atacantes. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol aí no final do jogo. Eu falei, tivemos as oportunidades para matar, não matamos. E deixamos escapar mais 2 pontos importantes. Renato, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a cobrança de bola parada. No momento da cobrança, o Léo Jardim, posicionamento inicial dele, proporcionou uma cobrança mais fechada. Essa cobrança sai, a zaga não consegue cortar porque é baixa, né? Se a gente for comparar com a zaga do Remo, mais um gol de bola aérea. Queria entender o que você acha de, mais uma vez, a bola aérea decidir pontos para o Vasco. E o que você viu de diferente de uma equipe que não foi para a Argentina hoje fisicamente em campo, porque parece que o Remo se sobressaiu principalmente na parte final do segundo tempo. Obrigado. Eu comentar o gol aqui, quando eu falo que a gente toma gol, falha todo mundo, e quando ganha, ganha todo mundo. Então, onde a gente falha, eu converso com eles durante o vídeo e corrijo eles, e o pouco tempo que a gente tem, a gente vai para o campo. Você falou da parte física. O Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços. Se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Eu não penso que o treinador, em 3 dias, ele vai assim, vai estalar os dedos. Qual o problema desse time? É isso. Estalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida que eu vou resolver todos os problemas. Não é assim, não.
Não é assim não, até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente, diminuímos um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos escapar mais 2 pontos. Renato, boa noite. Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Sobre esse assunto treinamentos, vocês chegaram com antecedência, foram bem recepcionados. Não sei exatamente a similaridade do clima do Rio de Janeiro com o de Belém para realizar as atividades, mas eu queria saber o que deu para trazer de bom das 2 atividades em Belém, com esse nosso clima peculiar para o jogo de hoje. E, num segundo ponto, a chuva que tinha tudo para atrapalhar o jogo, ela foi uma aliada do teu time que é mais veloz que o Clube do Remo, principalmente para construir jogadas? Boa noite, obrigado. Boa noite. Não, as viagens longas a gente sempre procura vir 2 dias antes. É uma viagem longa, do Rio de Janeiro para cá. Então, como a gente não jogou na Argentina com esse time que jogou hoje, a gente veio 2 dias antes. Justamente para descansar mais nossos jogadores, para eles se alimentarem melhor, para eles dormirem melhor. E quanto ao gramado, não é o clima daqui, o clima de lá. Infelizmente aqui, pelo que eu soube, nesse horário chove bastante, e aí o campo fica bastante pesado. O campo pesado, ele prejudica todo mundo. Ele prejudica o clube daqui, prejudica o clube que vem jogar aqui. Campo pesado, encharcado, ele desgasta muito os jogadores. Então a gente não pode falar que A, B ou C foi beneficiado pela chuva. Se fosse assim, se seria beneficiado, o Remo seria beneficiado, porque está acostumado ao clima, acostumado à chuva. Mas não é assim, não. Ele prejudica o Remo também. Campo pesado prejudica o bom futebol. Boa noite, Renato. Felipe Araújo aqui do Felipe Esporte. Queria saber de ti, Renato, porque a gente viu o Andrés Gomes caindo muito lá pelo setor esquerdo, principalmente fazendo ali na costa do lateral do Marcelinho, né, lateral direito do Clube do Remo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol do Vasco sai de uma bola cruzada, já o Andrés Gomes está lá na segunda trave do lado do setor direito. Tu fez uma alternância com o Andrés Gomes nesse momento? Foi um pedido do Renato Gaúcho para fazer essa alternância durante principalmente ali o último terço do segundo tempo? Obrigado. Não foi, ele sabe que precisa ser feito isso. No momento que um companheiro está fazendo jogada no setor de um companheiro, o outro companheiro tem que estar fazendo no setor dele. Então o Thiago fez uma bonita jogada por aí, Cuiabano estava por perto, o que o Gomes tem que fazer? Atacar, ele atacou a área e fez o gol. Então não é aquela exigência minha que eu quero que os meus atacantes, principalmente, fiquem fixos na posição. Eles precisam se movimentar, abrir espaço para eles e para os companheiros. Foi o que aconteceu. Não importa quem esteja fazendo a jogada. Quem não estiver participando da jogada tem que atacar a área. Ele atacou a área, fez o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um belíssimo gol, diga-se de passagem. É isso que eu quero, movimentar, para que a gente possa dificultar também a marcação sempre do adversário. Boa noite, Renato. Sou Matheus Pauxis, aqui da Liberal FM. No momento em que o Brenner perde aquele gol, o Thiago Mendes tem uma reação até exacerbada. Ele chuta a bola ali com veemência, ali a bola que estava pro Gandula. E como fazer para esse lado mental do Vasco não virar uma bola de neve? Afinal de contas, antes da parada para a data FIFA, o time era o time da virada, conquistando resultados importantes, e depois tá o inverso. O Vasco está com o placar a favor e acaba tomando o empate ou a virada, como aconteceu recentemente diante do Botafogo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O Vasco, ele deixou escapar dos últimos 9 pontos, nós ganhamos 2 pontos, o que eu falei, deixamos escapar no mínimo mais 4 pontos. Mas mesmo com essa pontuação do Vasco, sob o meu comando, não sei se alguém lembra aí, eu acho que foram 9 jogos. 12ª, tinham 4 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas.
Não, só do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não está numa situação melhor, porque o Vasco, infelizmente, nos primeiros 12 pontos, ganhou um. E aí a conta chega. O Vasco ainda conseguiu se recuperar bem. Eu não estou dando os méritos para mim, não estou dando os méritos para o meu grupo. O Vasco, quando eu cheguei, o Vasco estava em último lugar, com 1 ponto. Hoje o Vasco tem 13 pontos. Já saiu da zona do rebaixamento, passou por alguns clubes, e assim é o Campeonato Brasileiro. É difícil. Se você for ver, então, aí, dos 24 pontos, os 27 pontos que eu disputei, praticamente quase a metade. Então, a gente está pagando um pouco da conta pelo início do campeonato. De 12 pontos, o Vasco ganhou 1. É simples, a matemática, ela é igual no mundo todo. Os números são iguais para todo mundo. Então, eu estou satisfeito com o meu grupo. O que a gente precisa corrigir é esses gols que a gente tem tomado, que a gente tem facilitado a vida dos adversários, e para a gente ninguém dá mole. Pode ver que nossos gols são sofridos. Então, eu converso bastante com o grupo sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nesse sentido, para que a gente não deixe escapar pontos importantes, com todo o respeito ao Remo, entendeu? Mas hoje nós poderíamos ter vencido. Como nós poderíamos ter vencido o Curitiba, que nós tomamos o gol no final do jogo. Do Botafogo também a gente poderia ter tido um resultado melhor. Tomamos gols justamente por falhas nossas. Então, essas falhas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Boa noite.